De uma maneira bem introdutória, nós podemos dividir as psicoses em 3 grandes grupos: as psicoses endógenas, as psicoses orgânicas e as psicoses reativas. Lembrando que psicose se caracteriza pela perda de distinção entre a realidade interna e externa. Toda psicose, com maior ou menor intensidade, tem essa característica. O paciente chamado psicótico, ele não distingue mais a realidade interna ou externa, ou então confunde muito, né? Se não estiver acontecendo isso, nós não estamos em frente a uma psicose, nós estamos em frente a uma outra situação. Essas psicoses, então, elas são em 3 tipos, né? As endógenas, as orgânicas e as reativas. Vamos falar um pouco das orgânicas. Quando a psicose é causada por uma alteração cerebral, ela vai ser chamada de orgânica. Ou seja, o que acontece? Para que haja essa perfeita distinção da realidade interna e externa, é necessário a integridade cerebral. Se o cérebro estiver lesado com uma disfunção, portanto não tem a sua integridade funcional, nós podemos ter, talvez sim, talvez não, mas em regra, nós teremos aí uma psicose. Nesse caso, a psicose se chama orgânica, né? Um exemplo causado pelo alcoolismo, que provoca, né, um quadro bem psicótico, porque ele lesa o cérebro, ele provoca uma grave disfunção, ele faz com que o mau funcionamento do cérebro possa provocar um quadro psicótico. O álcool, né? Então, a cocaína, mas não apenas drogas. Por exemplo, uma lesão cerebral, um traumatismo craniano. Uma pessoa que sofre um traumatismo craniano num acidente, numa queda, uma situação desse tipo, ela pode se recuperar muito bem da parte neurológica do traumatismo craniano, mas apresentar uma psicose. Nesse caso é chamado, né, de psicose traumática, mas está dentro da psicose orgânica. Outras psicoses são relacionadas à situação metabólica, por exemplo, uma deficiência renal, mau funcionamento renal, pode dar tal perturbação no metabolismo que se expressa, entre outras coisas, num quadro psicótico. Ou uma insuficiência respiratória, a pessoa que tem um grave enfisema, um bloqueio no funcionamento traqueobrônquico ou pulmonar, essa pessoa também pode ter um quadro psicótico. Então, quanto que se deve essas alterações cerebrais, primárias ou secundárias? A primária seria do rim, respiração, mas com repercussão no cérebro. Essas psicoses, então, são chamadas de psicoses orgânicas. O tratamento desse tipo de psicose tem que ser a causa, né? Não dá para tratar uma situação da psicose sem tratar a disfunção cerebral, que é o papel do médico, né, do psiquiatra. Isso é bem tranquilo. A psicose endógena, o que é? É uma psicose que vem de acentuação de traços de personalidade, ou seja, a pessoa até certo ponto ela é normal, mas tem algumas características de personalidade que vão se acentuando demais, a pessoa vai se tornando uma caricatura de si mesma, onde chega um momento que ela passa, né, de uma faixa que possa ser considerada normal. E essa psicose, quando acontece, chama-se de psicose endógena. Exemplos de situação de endógena, né? O transtorno bipolar, de humor, e a esquizofrenia. O que acontece nesses casos, né? A pessoa que tem um temperamento mais introvertido, pessoa mais calada, que não são muito dadas à comunicação muito fácil, não falam muito, são mais reservadas, são mais introspectivas. Aí tudo bem, né? É um temperamento normal, mas às vezes fica tão acentuada que a pessoa passa a viver em função de si mesmo. A pessoa começa a viver dentro da psiquiatria como se fosse um autismo. O mundo externo já não interessa mais. Ela só vive dentro das suas fantasias, não quer mais se comunicar. São pessoas que não procuram parceiros, que não procuram uma vida. Não tem uma vida afetiva, em regra não tem uma vida, né, sexual. Então aí já passou
de um limite. Então, a gente está dentro de um quadro psicótico. E aí se chama de psicose endógena. Outro exemplo, há pessoas que são mais tristonhas. Ninguém é obrigado a ficar rindo toda hora, dando gargalhada, mas a pessoa está sempre muito triste, a pessoa não tem alegria, né? E às vezes é até normal, mas chega um momento que essa pessoa fica com uma tristeza muito profunda, uma tristeza que passa de um limite razoável, uma tristeza que prejudica a própria vida, prejudica o seu rendimento, a sua existência, e aí se chama de uma tristeza patológica, que está aí dentro, né, dessa bipolaridade, que é a situação bipolar do humor, né? Psicoses endógenas, que se caracteriza por uma acentuação exagerada, nessa acentuação exagerada, anormal de traços de personalidade. Quando isso acontece, a gente está falando de psicoses endógenas.